Fala aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no ar. Tô gravando de tarde ainda, claro, mas o Santos ontem bateu o Mirassol, né, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E não só a vitória, o importante foi confirmar a classificação, né? O Santos já se classificou com uma rodada de antecedência para as quartas de final, né? Ainda tem mais uma rodada da fase de grupos, que é contra o Vila Nova na segunda-feira. Inclusive, eu acho que é com portões abertos, porque é na Vila Belmiro, né? Segunda-feira, dia... Que dia que é segunda-feira? Deixa eu ver aqui, dia 4. 4 horas da tarde na Vila Belmiro, contra o Vila Nova. O Santos tem esse jogo, mas já está classificado, né? Agora é questão de ver a classificação mesmo, né? Em que lugar termina, para saber quem enfrenta. Porque, por exemplo, eu vou abrir aqui a tabela. O Santos hoje é o segundo colocado do grupo B. Tem a mesma pontuação do Bragantino, que é o primeiro. Mesma campanha, inclusive, 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. 13 pontos para os dois. Só que o Braga tem um saldo de 6 gols, o Santos tem um saldo de 2 só. Aquela derrota para o Cuiabá na primeira rodada deixou bem complicada, né? Foi um 4-1 feio, acabou prejudicando. O Vila Nova, por exemplo, nosso próximo adversário, é o terceiro colocado do grupo com 9 pontos. 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Mas, enfim, hoje o adversário do Santos seria o... Deixa eu ver aqui o grupo... Cadê o grupo A? Tem que abrir aqui a tabela rapidinho. Hoje o adversário do Santos eu acho que seria o Vasco. É isso mesmo, seria o Vasco, que é o quarto colocado do grupo A. Pode mudar ainda, repito, ainda tem mais uma rodada, então a gente não tem como saber, né? Mas enfim, ontem vencemos o Mirassol 2-1 fora de casa. Gols diferentes, né? Artilheiros diferentes, que foram do Balão, o primeiro, e do Matheus Matias, o Mina, o segundo. Agora, sobre a partida em si, eu vou até falar mais sobre como foi o jogo em si, né? Mas sobre a partida, o Santos, eu acho que a gente pode definir como um primeiro tempo completamente do Mirassol, tá? O primeiro tempo o Santos teve uma grande chance, uma boa chance, mas o resto foi bem do Mirassol, né? E algumas dificuldades ali que ainda são desde o trabalho anterior do Orlando Ribeiro. Então é por isso que eu gosto de falar aqui. Não é só trabalho, tá? Não é só o problema era o técnico, não é isso. O Santos tem peças, principalmente na defesa, que não são grande coisa, tá? Com todo respeito, eu já falei que jogos de base, jogos de aspirantes, assim, eu tenho muito a segurar em falar de questões individuais, mas as peças defensivas do Santos no aspirantes não são, todas não são grande coisa, algumas têm muita dificuldade ali, enfim, tá? Então acho que não é só questão do trabalho, mas tudo bem. O Santos teve muita dificuldade no primeiro tempo contra o Mirassol. O lado esquerdo sofreu muito, o Pedro Ian até sai machucado ali com 25, 26 minutos por ali, entre o Samuel, que é um zagueiro de 18 anos, ele já foi até para o banco no profissional com carinho. O Samuel entra pelo lado esquerdo e aí começa até a fechar um pouquinho mais esse lado esquerdo, porque aí ele segura um pouquinho mais, não sobe tanto, né? Mas o Santos teve algumas dificuldades, o Mirassol pelas pontas teve uma boa atuação do Andrei e do João Pedro. O Andrei que não do Santos, tá? O do Santos também jogou, mas era o Andrei do Mirassol e o João Pedro. Fizeram ali boas partidas e incomodaram o Santos, principalmente pelos lados. O Santos teve alguma dificuldade. Foi bola passando, riscando a trave, foi gol, claro, enfim. Então foram alguns problemas que o Santos teve. E na primeira etapa, o Santos só teve uma grande chance, que foi a do Rodrigo. O Rodrigo lança o Andrei tenta chutar, a bola desvia e sobra no meio da área, o Andrei chega a bater. O Andrei que bateu, desviou. O Rodrigo chega batendo e o goleiro fez uma bela defesa, mas fora isso o Santos criou muito pouco, tá? Então eu acho que ainda falta uma certa evolução ali. Claro que quando a gente vê um time organizado igual o Mirassol, né? O Mirassol, por exemplo, o último jogo contra o Juventude, eu falei aqui, né? Era um time muito mesclado, né? Sub-20, alguns até sub-17. O Mirassol já é um time um pouco mais pronto fisicamente e de idade, né? Mas, enfim, eu vou até falar aqui a escalação. Eu já falei que os gols foram do Balão e do Matheus Mina, mas o Santos foi a campo com o João Fernandes, Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Pedro Ian. O Samuel entrou depois no lugar do Pedro Ian, ainda no primeiro tempo.
No meio de campo, Balão, Matheus Nunes e Kevin Maltos. O Profeta entra no lugar do Matheus Nunes e o Enzo no lugar do Kevin Maltos. O Fernandinho, o Andrei e o Rodrigo no ataque. No lugar do Fernandinho entrou o Fernando Nava, no lugar do Andrei entrou o Gabriel Bontempo e no lugar do Rodrigo entrou o Perlaza, tá? Essas foram as substituições lá do Leandro Zago. Então, assim, o Santos teve também algumas mudanças de jogadores ali sub-20 ainda, mudanças até interessantes, eu acho que para dar um pouquinho mais de tempo para esses meninos sub-20 entrarem e fazerem um tempinho ali, tá? Mas, enfim, já falei até no primeiro tempo, o Santos foi abaixo do Mirassol, mas na segunda etapa, achei que voltou melhor, né? Eu até falei hoje na live do Trio, todo dia às 10 horas da manhã no canal Vídeo Santos. Eu assisti o primeiro tempo hoje de manhã antes da live e o segundo depois, né? E o segundo achei que o Santos voltou um pouquinho melhor, né? Teve alguns minutos, aliás, teve algumas chances nos primeiros minutos. Uma bola levantada na área, um chute do Mina também, que apareceu, né, antes do gol. E aí conseguiu o empate aos 15 minutos, né? Aos 15 minutos o Balão, depois de uma jogada do Matheus Nunes, toca para o Fernandinho, se eu não estou enganado. Fernandinho cruza para a área, a bola sobra e o Balão chega batendo de primeira no canto do goleiro Lacerda, que até espalma, mas espalma para cima. E o Santos empata. E aí, acho que foi até um pouquinho de questão de ímpeto, o Santos indo para cima e tudo mais, empolgado. E aí saiu outro gol, né? Teve um lançamento para a área, o Enzo coloca, ele não cruza, né? Ele coloca para o meio da área, a bola acabou caindo no pé do Mina, que ajeitou e bateu de canhota no canto. Um belo gol, inclusive, um gol muito aleatório para um zagueiro, né? E um zagueiro que talvez não tenha tanta qualidade com a bola no pé como é o Mina. Mas o Mina bateu muito bem no canto e fez o 2-1. Aí o Santos passou à frente do placar, acabou ficando o jogo até mais aberto, o Mirassol tentando imprimir uma velocidade, tentando aproveitar as laterais do Santos, e o Santos também tentando, principalmente em bola longa, em ligação direta, conseguir fazer mais um gol para matar a partida. Teve até algumas chances, o Fernandinho teve uma, o Bontempo teve outra, enfim, acho que foi uma partida já um pouco mais equilibrada no segundo tempo. Mas o que importa foi essa vitória. Mais uma vez, eu até cito aqui, já tive perguntas aqui nos comentários até, de que talvez nenhum atleta agora desse time esteja pronto para ajudar o profissional. Mas, futuramente, de repente para ser testado também numa pré-temporada, pode ser, alguma coisinha ali dá para tirar dessa competição, que, repito, ainda não acabou e o Santos está classificado ao mata-mata. Quem sabe a gente não vai mais longe na competição, é importante isso também. Para falar de alguma coisa que eu não gostei muito, sempre pontuando que não curto falar muito de individualidades na base, mas individualidades ruins, né, claro. Mas acho que o João Fernandes ontem, né, teve uma partida um pouquinho ruim, com os pés principalmente, errou alguns passes. Acho que antes de sair, o Pedro Ian também estava dando alguns espaços ali, que não pode, né, e ontem, com o Rodrigo como camisa 9, o Rodrigo sai muito da área, né? O Rodrigo César tem muita qualidade, sai um pouquinho da área, movimentação. Acho que o Andrei e o Fernandinho poderiam ter entrado mais na área para aproveitar essas bolas. Talvez até não tenha chegado tanto ontem, mas acho que eles têm principalmente velocidade para invadir esses espaços ali quando o Rodrigo sai, para poder de repente aproveitar. Mas, enfim, nada que atrapalhasse também. O Santos venceu, isso que importa, se classificou. Agora o próximo jogo é contra o Vila Nova, na segunda-feira que vem, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, dia 4, só para ter certeza. Fechou? Amanhã a gente volta aqui no canal. Valeu!